Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao a nossa trilha de aprendizagem, certo? Vou aqui seguindo para o nosso próximo passo. É claro, quando você responder as próximas questões, pessoal, você vai imediatamente já seguir aqui, né? Você vai já clicar aqui na parte de próximo, quando você chegar a responder todas as questões. Você vem aqui em próximo, vindo de próximo, você já tem aqui a aula 02, né? A aula 02, ele já pede para você observar a questão dos operadores, né? A precedência dos operadores, ou seja, a gente já vai trabalhar nessa área 02, ou seguindo aqui a nossa apostila, a gente já vai trabalhar a partir da página de número 11. Então, a página de número 11, por exemplo, você já vai observar aqui, ela vai pedir para você saber os operadores aritméticos. Por quê? Porque uma das principais ferramentas que você tem aí do Excel é a planilha de cálculo. É o uso de cálculos aritméticos, principalmente cálculo de soma, de subtração, de multiplicação. Então, assim, logo de cara a gente vai ter que aprender a como desenvolver uma fórmula. Então, você tem que saber esses operadores, né? Operadores de referência, precedência dos operadores, ou seja, eu vou fazer qual cálculo primeiro. Então, isso é importante. Então, já em relação à fórmula, pessoal, como eu disse, para criar uma fórmula, como você pode perceber aqui no meu material, né? Que eu falo, para criar uma fórmula é muito simples. Você vem aqui, por exemplo, no Excel ou no Calc, certo? Tanto faz, ó. Por exemplo, eu estou aqui no Calc e eu posso criar uma fórmula aqui, ó, de forma muito tranquila. Eu posso vir aqui com o botão direito, ó, igualdades, ou nesse caso, ó, 5 mais 5, ali uma função, né, soma, ó, e eu tenho o resultado aqui 10, percebe? Então é super tranquilo você criar uma fórmula. A mesma coisa aqui no Excel, ó, pessoal. Excel é a mesma ideia. Ó. Por exemplo, ó, igualdade 5 mais 5, ou então 5 menos 2, ó, a mesma ideia. Você tem aí o resultado, belezinha? Então isso aqui, pessoal, é de fundamental importância. Você tem que saber realizar esses cálculos, né? Esses cálculos aritméticos simples, belezinha? Esses cálculos aritméticos assim você tem que de fato conhecer, belezinha? Aí vamos lá. Aí dando continuidade aqui, ó, você você deve saber a ordem dos operadores, ó, por exemplo, por quê? Quem é que vem primeiro? Adição, subtração? Quem é que eu faço primeiro em relação aqui aos operadores? Você vai ter que perceber isso, ó, por exemplo. Num cálculo como esse aqui, ó, pessoal, vamos imaginar esse cálculo. Ó. 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Ó. Esse chapeuzinho aqui você tem que ficar atento que significa exponenciação, né? Por exemplo, ó, tem que saber que a divisão, por exemplo, ela é feita a partir de quê? Ó? A partir da barra, multiplicação do asterisco. Essa leitura aqui você tem que fazer, certo? Do material. A leitura ela é essencial para você compreender. Ó. Por exemplo, vamos pegar esse cálculo aqui e vamos jogar lá no Excel. Deixa eu ir lá no Excel, ó. Eu vou fazer esse cálculo aqui. Deixa eu apagar essa célula. Eu vou colocar ó, igualdade 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. E aí, eu vou fazer quem primeiro? Pessoal, eu tenho que fazer a exponenciação primeiro. Então, ó, 2 elevado a 2 dá 4. Depois eu vou fazer a multiplicação, a soma. A multiplicação. Então, 2 vezes 4, nesse caso, ó, 2 vezes 4, que foi o resultado daqui, 8, ó, já está me dando aqui, inclusive, o resultado. O próprio Excel já está me mostrando. E aí, ao final, eu vou ter quanto? Eu vou ter 10. Todo esse cálculo aqui, ele vai me dar o resultado aí, ó, como 10. Então, é importante que você saiba. Faz esse cálculo primeiro, depois esse outro cálculo, para no final fazer o cálculo total. Certinho? Então, essa ordem aí você tem que saber. Então, por isso que eu já recomendo você, como exercício inicial, ó, tentar fazer esses exemplos, né? Tente primeiro resolver sozinho para depois você responder aqui as questões, né? Referente aí ao item, os itens 1, 2 e 3, certo? Então aí, nesse caso, eu já deixo que você tente responder sozinho logo depois, beleza? Eu vou até pular essa página aqui para que para que você não acabe não vendo aqui o cálculo, o caso você ainda não tenha visto, né? Então eu vou até pular, ó, já vou direto para essa outra página. Ó. Então, o que acontece? Já aqui, pessoal, a gente vai falar sobre utilização de referências. Ó, tá vendo? Referência relativa, mista. E aí, se você for olhar, ó, as questões elas vão estar condizentes com isso. Ó. Vê que aqui é uma questão ó, que envolve cálculo, só que aqui ele pede aqui o endereço de cada célula. Né? Por exemplo, B1 tem um resultado 5. Então, esse, por exemplo, quer dizer que na célula B1 eu tenho 5. Então, ao invés de você pegar o 5, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho em C1 2. Então, ao invés de eu pegar e fazer 5 mais 2, por exemplo, né, nesse caso aqui,
eu faria basicamente assim, ó, eu faria B1 mais C1. Por quê? Porque estão todos na mesma linha 1. E aqui, ó, B1, C1. Percebe? Pronto, tá aí o meu resultado. Então, muitas vezes o concurso ele vai pedir isso. Muitas vezes ele nem vai pedir para você um cálculo direto, ó, como essa questão aqui da OCP, ó, que ela pede um cálculo direto. Pode ocorrer de pedir dessa forma aqui. Beleza? Então, fica atento. Aí, seguindo, ó, tem aqui o operador de concatenação que você tem que saber também, ó. Tá vendo? Para ficar desse jeito. Tem aí no material, vocês podem olhar. Entendeu? Tem fórmulas também, ó. Aqui, ó, pessoal, já vai falar sobre operadores de intervalo, ó. Operador de intervalo, vocês vão analisar aqui, ó. Só voltar aqui um pouquinho e lá na página 11, rapidinho, ó. Aqui na página 11 nós temos os operadores de intervalo. Aí você tem que saber o que é que significa 2 pontos. 2 pontos significa daqui até ali, ó, de A1 até A5. Então, ó, eu seleciono esse conjunto de valores. Já o operador de união é uma seleção unitária. Eu pego de 1 por 1. Então, se eu coloco A1, ponto e vírgula A5, eu vou pegar a soma de quem? De 10 mais 50, já que eu faço a soma de todos eles, percebe? Então, isso aqui você tem que saber, certo? É obrigação você conhecer. Aí, vamos lá. Aqui nós temos uma fórmula de soma, né? Aqui ele pergunta basicamente isso. Qual seria como é que seria a soma total, para você fazer uma soma total? Como é que eu descubro isso, pessoal? Ó, o material. Logo anteriormente, a gente já viu aqui como é que se constrói a fórmula de soma. Então, isso aí você tem que saber, beleza? A partir da leitura do material. Aqui, ó, já pede também uma formulazinha simples de soma. Aqui a mesma ideia. Então, ó, essa primeira parte aqui do formulário, vocês podem ir até aproximadamente, sabe onde, pessoal? Deixa eu ver aqui nas páginas. Opa, aqui já mostra as respostas, né? Pronto, vocês podem ir até aqui. Pronto, a partir da página 14 é que a gente vai seguir para a aula 03, tá bem? Então, a aula 03 vai ser aqui na próxima aula, a gente já pode seguir a partir da nossa aula 14, belezinha? Então, da página 14.